Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ferroviário 2, Ceará 3 aqui no estádio Presidente Vargas, jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Aqui conosco, o professor Wagner Mancini. Boa noite, professor. Boa noite a todos. E a primeira pergunta será do Tony Mota, da Rádio Assunção. Boa noite, Tony. Boa noite. Boa noite, Mancini. Boa noite. Tony Mota, Rádio Assunção. Eu queria saber de você, Mancini, duas perguntas. A primeira, o que é que representou essa vitória, além dos 3 pontos, né? Hoje, frente à equipe do Ferroviário. E queria saber também sobre o zagueiro David Ricardo. Na partida passada, o David Ricardo, ele foi no banco, não entrou, você optou em colocar o Jonathan. E no jogo de hoje, o David entrou e depois deu lugar ao Jonathan. Alguma coisa aconteceu desses 2 últimos jogos? Porque ele vinha sendo titular. Era a minha pergunta, então. Boa noite. E parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. Vamos lá, então. Sobre o David Ricardo, ele teve uma conjuntivite, acabou ficando alguns dias afastado, então por isso ele não atuou. Ele não foi, se não me falha a memória, relacionado para o jogo contra o ABC, que ele até jogaria e ele não é relacionado em função dessa conjuntivite. Aí, após que foi o jogo contra o Bahia, ele não esteve porque ele teve diarreia ao longo de todo o dia e acabou ficando de fora. Então, por isso é que ele não atuou nessas 2 últimas partidas e voltou à equipe hoje, porque é um atleta que está mais pronto que o Jonathan, e a troca foi porque ele sentiu exatamente por ter tido aí alguns dias fora do normal. E o que representa a vitória é uma vitória importante, porque a gente larga na frente, né, uma semifinal. O desejo, obviamente, é chegar na final e ser campeão. E para isso a gente tem que passar a semifinal. O jogo em si foi um jogo disputadíssimo, as 2 equipes tentaram jogar futebol. E foi um jogo agradável de assistir. É óbvio que alguns pontos chamaram a atenção do jogo. O Ceará sai na frente, sofre o empate logo em seguida, aí faz o 2-1, sofre o empate logo em seguida. E aí, no último lance do jogo, acabou fazendo o gol da vitória. A gente fica feliz pela reação, porque o time acreditou até o último momento do jogo, mas tem que fazer alguns ajustes, né? E quando eu falo que o Ceará ainda não é uma equipe pronta, eu me refiro a exatamente essas nuances que dentro de um jogo de futebol elas são importantes. A gente esteve à frente 2 vezes e permitiu que o Ferroviário chegasse a empate. Então aí também cabe ao longo dessa semana um ajuste. Boa noite, Mancini. Danilo Queiroz do Futebolês. Mancini, o que eu ia te perguntar, você começou a responder nessa questão do Tony. Será 2 vezes à frente do placar e acabou tomando, né, os gols. Eu queria que você focasse naquilo que você entende que foi o mais interessante da sua equipe, aquilo que você mais gostou dentro do seu time, e você falou que há fatos, há situações, né, que ainda precisam melhorar. Nem sempre o técnico está disposto a dizer tudo o que ele precisa melhorar. Mas se você puder dizer, pelo menos de uma forma macro, né, que não seja tão percebida pelos seus adversários, o que você viu, que você disse, nesse ponto a equipe deu um passo à frente, e o que você precisa aí melhorar, o que a sua equipe precisa render um pouco mais para lhe satisfazer? Olha, em termos dos gols tomados, o lance do primeiro jogo é uma infelicidade, um passe errado, e aí não tem como você óbvio que você tem que chegar para o atleta e pedir que ele não erre o passe ali naquela região. Mas é um lance que acontece, ainda mais agora num futebol que todo mundo quer sair jogando. Então, eventualmente, você vai errar um passe, vai ter que tentar, dentro das partidas, ter um movimento para quando isso acontecer, você não tome o gol, né? E o lance do segundo gol é um lance que a bola estava com a gente. E nós tentamos uma saída rápida, não houve o domínio da bola e acabou estourando exatamente no espaço onde tinha entre o nosso lateral e o zagueiro. Então, esses são erros de posicionamento. Tá? O erro de posicionamento é sempre mais fácil de você ajustar
porque você tem as imagens, você consegue fazer com que no plano tático o atleta entenda que naquele momento ele deveria estar um pouco mais para dentro, um pouco mais para fora, e a gente usa muito essas imagens hoje para isso. Então esse seria o ponto que nós vamos ter que ajustar. O ponto positivo da partida, eu já falei aqui, que foi o Ceará não desistir da partida. Em momento algum ele desistiu. Ele foi, ele buscou, mesmo quando o Ferroviário empatou, fez 1-1, fez o 2-2, o Ceará seguiu tentando. E acho que essa é a cara que eu quero ver na equipe. Uma equipe que jogue futebol para frente, que busque o gol, que fez o primeiro, busque o segundo. Às vezes, isso ainda é mal interpretado por eles, porque eles sabem que eu quero que jogue para frente o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente acaba acelerando o jogo no momento do jogo, onde a gente deveria, por exemplo, abrir o time, reter a bola e fazer a posse. Só que como a gente tomou um gol hoje fazendo a posse, e eles ouviram isso no intervalo, talvez no segundo tempo eles agiram de forma diferente. Vamos jogar para frente. E numa falta dessa a gente acabou tomando o segundo gol. Eu acho que o Ceará tem bons pontos positivos e tem alguns negativos ainda. Por exemplo, a equipe vem sofrendo muito gol. Isso me incomoda, porque daqui a pouco a gente vai para jogos mais decisivos. E você ter uma defesa que não toma gols, ela é importante. E foi importante para a gente na construção dessa equipe até o 7º, 8º jogo. A gente tomou muito pouco gol. Então agora a gente tem que dar uma reajustada ali atrás. Eu acho que basicamente é isso. Eu não sou um cara que deixo de falar, porque entre aquilo que você está falando aqui e aquilo que acontece dentro do jogo, tem uma dimensão muito grande. Porque há o cognitivo do atleta, há tudo aquilo que vai ser feito ao longo da semana para que eles possam usar a minha entrevista contra o Ceará. Eu acho que dá para a gente falar sempre a verdade. Mancini, boa noite. Alisson Lima, Rádio Vozão. Mancini, apenas o início de trabalho, a gente sabe disso, né? E o Ceará já se divide em 2 competições e poderia estar se dividindo em até 3, né? Isso ainda não está acontecendo porque é o atual campeão do Nordeste que ganha essas folgas aí no início desse calendário. E aí, exatamente por essa situação, muito provavelmente dessa situação, o Ceará tem essa semana livre até o próximo compromisso contra o Ferroviário. Eu queria que você falasse dessa importância. Olha, a importância ela é vital. Por quê? Porque nós tivemos no jogo hoje alguns atletas que estiveram ausentes da equipe por cerca de 1 mês. E esses atletas sentiram o ritmo do jogo. Então é fundamental que após uma partida dessa a gente não tenha jogo na quarta-feira, porque esses atletas eles vão estar amanhã numa situação física muito pior que os outros. Por quê? Porque eles pararam, foram fazer outro tipo de atividade física, foram para o departamento médico, aí o cara perde potência, perde velocidade, perde resistência. E quando ele volta a jogar, não são 2 jogos que vão te devolver isso. Aquilo que eu falo às vezes, que o Ceará é um time ainda em construção, em amadurecimento, que também passa pela parte física, esses atletas eles foram lá para o final da fila. O Ramon hoje fez os 90 minutos, mas me relatou que no primeiro tempo já sentiu dificuldade. O Lourenço entrou no intervalo e me relatou que sentiu dificuldade na segunda etapa também. Então, para isso é muito importante a semana aberta. E talvez seja uma das últimas que nós teremos ao longo de toda a temporada. A gente tem que saber aproveitar, descansar bem esse pessoal, não achar também que em uma semana a gente pode tirar essa dificuldade deles dando mais treinamento, porque também não funciona dessa forma. Nós temos que ser inteligentes o suficiente para saber que o ganho é jogando e não é simplesmente no treino, porque por mais que você dê treino, o jogo ele tem uma característica totalmente diferente em tudo. Então, o atleta precisa jogar. Eu acho que eles vão se recuperar desse período inativo com a sequência de jogos. Mas é importante que a gente tenha elementos dentro de uma semana de trabalho para poder medir e também fazer com que eles melhorem.
Aqui, Mancini, boa noite. Horácio Neto, do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. Mancini, você acaba falando muito bem, acaba respondendo um pouquinho, viu, das perguntas que a gente vai falar para você, mas eu queria tocar num ponto que você até chegou a citar, responder parte com o Mota, parte com o Tony e parte também com o Danilo, que foi sobre os gols sofridos do Ceará. Se a gente olhar o ataque do Ceará, ele é muito positivo, né? Foram 24 gols marcados, uma média ótima ali para o Ceará nesse início. E se a gente também olhar o número de gols sofridos do Ceará, 11, não é uma média tão ruim. O problema é que dos últimos 4 jogos foram 9 gols sofridos. Você até chegou a já mencionar que isso te incomoda, imagino que incomode sim, mas o que você acha que aconteceu num percurso até que o Ceará vinha sem tomar gols, uma sequência sem tomar gols, e acaba a defesa hoje tendo esses problemas de números de gols sofridos, né? Porque não são poucos, são 2 nesse jogo, 3 no jogo passado, 2 no jogo retrasado, então é uma sequência muito negativa de número de gols. Enquanto isso, o ataque que a gente tinha cornetado na última vez, que não vinha fazendo gol nos lances decisivos, hoje o Facundo Barceló fez um gol que decidiu o jogo. O ataque, de certa forma, mesmo que o Facundo Barceló não tivesse feito gol, nos números, no contexto geral, o ataque vem correspondendo. E hoje nós tivemos todos os gols saindo de roubadas de bola no campo ofensivo, né? O que é importante também, porque o Ceará joga dessa forma, ele tenta marcar alto o tempo inteiro, o tempo que ele suportar. O que é a ordem? Vamos baixar as linhas quando eu tiver que respirar. Ou quando o adversário for mais rápido na transição. Aí você tem que baixar a linha. Senão o Ceará é um time que joga no campo de ataque. Então eu acho que isso, por si só, já faz com que a gente tenha um time ofensivo. E você tem que ter um equilíbrio no futebol. Mas uma equipe que joga muito no campo de ataque, ela normalmente vai ter dificuldade na parte defensiva. Nós temos que minimizar. O que eu falo como fundamental neste momento? É os atletas da linha de 4 e o volante entenderem que a gente não pode dar a chance ao adversário entre os setores, que seriam entre lateral e zagueiro, entre zagueiro e volante, volante e zagueiro, zagueiro e lateral. A tua linha de 4 formada com um volante à frente, ela tem que minimizar os erros até dar tempo de todo mundo voltar. Porque às vezes há uma jogada onde o Pulga faz uma aceleração de 60, 70 metros e fica difícil voltar rápido. Então nós temos que saber sustentar para que dê tempo de todo mundo voltar. Isso é óbvio que demora tempo. Nós estamos falando aqui de 60 dias de trabalho. O Mancini chegou antes. Tá, eu cheguei antes com uma outra turma. Não eram os mesmos atletas que estão aqui hoje. E eu já falei sobre isso também. Que você mudar uma metodologia com atletas novos, às vezes numa virada do ano, você vai lá e contrata 4, 5 jogadores. Foram mais de 14, 15, sei lá quantos ao certo. Então, essa dificuldade, ela vai persistir. Não adianta eu falar aqui, e eu espero que isso aconteça, mas acho que pode não acontecer, de no sábado que vem a gente já vê uma equipe muito sólida defensivamente. Equipes sólidas defensivamente marcam baixo, com o maior número possível de jogadores. Você tem uma grande chance de finalizar 1/4 do que nós estamos chutando a gol. Você vê, o Lourenço entrou no intervalo, deu vários chutes a gol, fez até um gol. Por quê? Porque nós estamos jogando no campo de ataque. E eu quero o Ceará jogando dessa forma. Eu acho que a identificação do clube com o torcedor e com o jogador do Ceará, ele vai muito por uma equipe que joga no campo de ataque e joga dessa forma, acreditando até o último lance. E isso é o que eu vejo quando eu olho o distintivo do Ceará. A minha imagem para o distintivo do Ceará é exatamente isso. Acreditar sempre, buscar o ataque e correr em todas as circunstâncias. Eu acho que essa é a essência da camisa do Ceará. Agora, é óbvio que nós temos que, em alguns momentos do jogo, e talvez isso tenha faltado hoje, a gente equilibrar um pouquinho entre o atacar e o defender, não querendo somente atacar a todo instante. São 10 ataques
e 5 recomposições. Eu acho que poderia ser 8 ataques e 6 recomposições, porque senão acaba ficando uma coisa desequilibrada. E tudo que é desequilibrado na vida, uma hora vai acontecer. Não aconteceu no começo do campeonato, porque nós estávamos enfrentando equipes inferiores. Mas está acontecendo agora, porque são jogos melhores, contra adversários melhores. Mancini, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinho, da TV Diário. Queria saber de você em relação ao cansaço físico, né? Você acha que o estádio Presidente Vargas acaba exigindo menos dos seus jogadores do que a Arena Castelão? Porque, por exemplo, eu ali na beira do gramado sinto menos mesmo sendo um jogo à tarde. Por conta do abafado da Arena Castelão, quem fica ali no campo acaba sentindo muito. E em relação também à recuperação dos seus jogadores, a importância do retorno desses atletas. E a lesão do Bruninho, como é que está a situação do jogador, se ele pode voltar contra a equipe? Tá, vamos por partes. Eu também acho que aqui no PV entra mais ar no campo, né? Eu acho que a forma como foi feito o Castelão, a estrutura mais alta e tudo mais, impede a entrada de ar, e isso dificulta demais. É muito mais difícil jogar no Castelão do que aqui no PV. Isso é o relato de um cara que já jogou nos 2 estádios e que escuta diariamente isso dos atletas. A outra pergunta que você me fez foi sobre a importância dos atletas voltando. É óbvio que você ter mais opções vai te gerar um ganho técnico e um ganho físico. Eu venho falando aqui nas entrevistas que fisicamente a equipe do Ceará ainda não está pronta, né? Por aquilo que é pedido para eles, a intensidade de jogo que nós queremos. Mas eu achei, e os números mostram isso, porque nós temos dados através dos aparelhos que eles usam, dos GPS e tudo mais. Achei que o time correu bastante diante do Bahia e correu bastante hoje, tanto é que fez o gol no último minuto. Então, talvez a gente esteja entrando já num outro estágio físico, que o time já esteja um pouco mais sólido, e isso, obviamente, vai fazer com que a gente tenha ganhos, né? Porque o cara cansado, ele cansa a mente e ele perde o gesto técnico, porque ele começa a ter um desequilíbrio dentro do seu organismo, e aí você começa a errar, você não pensa direito, você quer fazer o simples e não consegue. Então, é fundamental para o atleta que ele tenha a lucidez, que ele tenha o oxigênio no cérebro para poder fazer as ações que ele quer. Então, eu acho que melhorou, não só no jogo do Bahia, mas no jogo de hoje também. Eu vi o Ceará um pouco melhor nesse sentido. Boa noite, Mancini. Gabriel aqui da Rede Multi. Mancini, você no jogo contra o Bahia, na coletiva, você elogiou o segundo tempo do Ceará. E hoje, além do primeiro tempo, fez também um excelente segundo tempo aqui no estádio Presidente Vargas. E muito disso passou, pelo menos ao meu ver, entre as substituições de Lourenço e Lucas Mugni. Como você avalia esses 2 atletas, a entrada desses 2 atletas e também essa disputa sadia que está acontecendo no meio de campo aí pela titularidade? O Mugni e o Lourenço, eles iniciam o ano jogando, né? E em virtude de lesão, eles tiveram que sair da equipe. Mas são atletas que estão muito inseridos dentro do plano tático de jogo. Tanto é que quando eles entraram hoje, o time melhorou, né? Já tinha melhorado também no jogo do Bahia e hoje melhorou novamente. Por quê? Porque são atletas que já sabem aquilo que está sendo pedido. Eles ainda estão um pouco abaixo fisicamente, mas com essa semana talvez estejam aptos a entrar no jogo de sábado. E a importância é vital, porque são 2 atletas que vieram com um peso muito grande de dar resultado, porque em termos técnicos, táticos, são 2 jogadores muito interessantes. E hoje nós tivemos uma coisa muito boa no segundo tempo, que foi o Mugni associar o jogo dele com o Matheus Bahia e com o Pulga de um lado, e do outro lado o Lourenço com o Ailon e o Raí Ramos. Então esses 2 triângulos fizeram com que a gente tivesse jogadas pelos 2 lados do campo, que é importante. Se não me falha a memória, até os 26 minutos do segundo tempo, o nosso adversário não havia chutado bola no gol no segundo tempo. Depois aí tem o lance do gol, enfim.
Mas a importância deles é uma importância não só boa em termos de liderança, como também tecnicamente os dois são atletas que podem nos ajudar muito em campo. Boa noite, Mancini. Boa noite. Parabéns pela vitória, André Carvalho, da FM Conexão 70. Eu sei da importância da mesma para você, certo? Mancini, observando os últimos jogos do time alvinegro, principalmente contra o Fortaleza e contra o Bahia, eu observei que as substituições, principalmente no segundo tempo, elas não estavam tendo o resultado esperado. Até mesmo pela torcida, que a substituição, ela reflete para o torcedor alvinegro a qualidade do elenco. E hoje eu já vi uma situação diferente. Hoje superou a expectativa do Mancini, as substituições, principalmente no segundo tempo, contra o Ferroviário? Então, no jogo contra o Fortaleza, no Clássico, a gente não tinha alguns atletas, né? Nós acabamos indo para o jogo com uma equipe um pouco diferente daquela equipe que iniciou a temporada. E mesmo assim, a gente suportou muito bem no primeiro tempo e caiu na segunda etapa. No jogo diante do Bahia, eu já tinha a volta de alguns desses atletas, mas eles não estavam ainda no ponto que deveriam estar. Então, sempre que você tem atletas que são importantes e que naquele momento ele não está encaixado com aquilo que está acontecendo dentro da partida, você vai sofrer. No jogo de hoje, o Lourenço entrou muito bem. No jogo de quarta-feira, ele teve dificuldade, até porque eu tive que fazer uma substituição e tive que jogá-lo um pouco mais para o lado direito. Então, isso dificultou. Mas são momentos de um jogo e de um time que vai acontecer ao longo da temporada, né? Nós vamos entrar aí daqui a pouco numa Série B, na Copa do Brasil, os jogos serão mais difíceis. Esses dois adversários foram os mais difíceis que nós enfrentamos junto com o Ferroviário hoje. Achei o jogo do Ferroviário muito bom, não só na parte técnica, quanto na parte tática. O Maurício está de parabéns, porque em pouco tempo ele conseguiu arrumar bem a equipe dele. Enfim, a gente tem que... sempre que você faz uma substituição, você faz com o intuito de melhorar a equipe. Às vezes isso não acontece, mas é importante quando o atleta entra bem, porque você passa a ter mais jogadores aptos a entrarem. Muito obrigado a todos que participaram da coletiva. Obrigado, professor. Bom descanso. Valeu.